Olá, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma exposição doutrinária da nossa Casa Espírita Fraternidade, que estará, a partir desse momento, nas nossas redes sociais. Como é de costume, queridos irmãos, nós sempre iniciamos as nossas atividades com a irradiação. Por isso, irmãos, eu convido a todos, então, nesse momento, para fecharmos os nossos olhos, unirmos os nossos pensamentos e levando-os ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso mestre amigo, e aos bons espíritos. E assim, vamos mentalizar os nossos lares, pedindo ao Pai Criador que leve luz, paz e harmonia aos nossos lares e aos lares dos nossos entes queridos. Vamos também, queridos irmãos, mentalizar os nossos irmãos abandonados, que vivem nas ruas, nos abrigos, os nossos irmãos idosos que se encontram nos seus lares ou nas casas de repouso, as crianças que se encontram nos orfanatos, e pedir ao nosso Pai Criador que dê a cada um deles o amparo que eles necessitam. Pedimos também, Pai misericordioso, pelos nossos irmãos que passam pela provação da doença, que as suas dores sejam amenizadas e que o amparo, o consolo e a resignação possa chegar a todos eles. Te pedimos também, Pai misericordioso, ampara e fortalece a todos os incansáveis trabalhadores da saúde. Que o teu amparo, Pai amado, também possa chegar até os nossos governantes, para que eles tenham sabedoria e equilíbrio no desempenho de suas funções. Te pedimos também, Pai amado, pelos nossos irmãos que vivem nas penitenciárias, que os bons espíritos os iluminem, para que tomem consciência dos seus erros, e dando-lhes também a força necessária para repará-los, começando assim uma vida mais digna. Que os nossos irmãos desencarnados sejam acolhidos pelos bons espíritos, recebendo a luz e o esclarecimento que eles necessitam. Senhor, que obsessores e obsediados possam se perdoar e assim, através do perdão mútuo, retomar a sua jornada evolutiva. Pai amado, envolve também com a tua luz os nossos irmãos suicidas, dando-lhes amparo e consolo. Pai amado, ampara também neste momento todos os irmãos que estão passando por dificuldades, que estão passando pela dor, que estão passando pela provação, pela limitação de todas as ordens nos dois planos da vida. E que assim seja. Saudações, então, queridos irmãos. É com grande alegria e satisfação que iniciamos mais um trabalho da Casa Espírita da Fraternidade. E nós fomos convidados para o trabalho de hoje falarmos um pouquinho sobre os tormentos voluntários. Então, este tema, irmãos, para quem quiser acompanhar, ele está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo de Bem-aventurados os aflitos, item 23, os tormentos voluntários.
E abrindo o parágrafo, né, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz o seguinte: que o homem, né, nós, estamos incessantemente à procura da felicidade, mas que esta nos escapa das mãos a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Que nós vamos atrás de uma felicidade que muitas vezes nós não sabemos exatamente aonde ela está ou de que forma nós vamos conseguir buscá-la. E muitas vezes nós, de uma maneira errada, nós pensamos numa felicidade plena, né? Todos os momentos devem ser felizes. E isso não existe ainda, porque, como nós sabemos, a felicidade absoluta ainda não é deste mundo, né? Porque nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. E se nós estamos no mundo de provas e expiações, nós ainda não somos merecedores, né, de uma felicidade plena e absoluta. Mas isso não significa que nós devemos viver uma vida infeliz, não é isto. Na verdade, nós conseguimos desfrutar de momentos felizes, né? E a grande questão, ela está aonde nós estamos buscando. Esses momentos felizes, eles estão, na verdade, diretamente relacionados à maneira como nós encaramos a nossa vida e, conforme eu disse antes, aonde nós estamos buscando esses momentos, né, felizes, visto que uma felicidade constante, ela não é viável, ela ainda é utópica, né, neste plano onde nós nos encontramos. Então, com isso, né, nós podemos deduzir que nós somos capazes de, pelo menos, né, gozar de uma felicidade relativa. A questão é que muitas vezes, quantos de nós não vai procurar essa felicidade relativa em coisas materiais? E nós estamos falando aqui de felicidade, né, sendo que o nosso título é Tormentos Voluntários, mas nós já vamos chegar lá para linkar com tudo isso que eu estou falando. Então, nós muitas vezes vamos buscar a felicidade numa coisa material, que muitas vezes me traz aquela felicidade momentânea, e logo ela some. E aqui, irmãos, a gente pode citar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho, né, o meu carro e a minha casa. E na minha casa, eu tenho tudo que eu preciso para ter minha vida digna, para eu ter o meu conforto, para atender as necessidades da minha família, enfim, aquilo que eu preciso, né, para ter o meu dia a dia transcorrendo de uma maneira tranquila, né, onde eu não passe necessidade. Mas, por algum motivo ou outro, chega um dia que essa casa não está mais me servindo, eu quero uma casa maior, ou eu quero não me desfazer dessa casa, mas adquirir uma casa a mais, ou porque eu quero ter mais uma casa, ou porque eu quero ter uma casa de férias para passar o veraneio, ou porque a minha família está me pressionando para ter mais uma casa porque não quer mais ficar nessa casa. E aí, irmãos, muitas vezes a gente nem para pensar se realmente nós temos essa necessidade. Pode ser para um carro, pode ser para uma quantidade imensa de roupas novas, sapatos e bolsas e celulares, não importa. Aqui eu usei, né, o exemplo da casa. Então, eu acabo, né, muitas vezes querendo essa casa maior, sem estar necessitando de uma casa maior, aqui vale dizer. E o que às vezes acaba acontecendo, irmãos, é que esse querer adquirir algo que no momento não é necessário, mas eu estou cedendo a algum tipo de pressão, ou eu estou buscando preencher algum tipo de vazio dentro de mim com alguma coisa de posse, ou um patrimônio, ou um bem outro qualquer, né? E quantas vezes, meus irmãos, ao fazer isso, nós não nos endividamos, ou nós temos que trabalhar muito mais do que nós trabalhamos para poder adquirir aquilo, pensando sempre que aquela coisa, ou aquele patrimônio, ou aquele carro vai suprir aquilo que nós estamos precisando, vai suprir, vai preencher algum vazio interior, existencial que eu possa vir a ter, né? Não estou dizendo aqui que todo mundo que compra outra casa está passando por isso, não é essa a questão aqui, é só exemplificando mesmo.
Então, muitas vezes eu busco esta coisa, ou este carro, ou enfim, aquilo que seja extra, me traz aquele momento, às vezes, feliz, e ele logo passa, e o que fica é a dívida lá para eu pagar. Muitas vezes é isso, né? Então, quando eu vou buscar esta felicidade externamente, sendo que eu não olho primeiro para dentro de mim, buscando a felicidade dentro de mim, eu vou ter aquela felicidade assim, ó, passou e o carnê ficou, né? E isso já aconteceu comigo, de eu ir para o shopping, fazer uma compra enorme no shopping, lá o cartão de crédito, coitado. Eu tive assim, cheguei em casa, experimentei as roupas, deu 1 hora, tá, são só roupas. Eu estava precisando realmente de tudo isso? E aí tu não vai lá devolver, né? Tu vai lá e tu vai pagar tudo aquilo que tu comprou. Então, muitas vezes, irmãos, né, quem nunca passou por isso, né? E o evangelho ele nos diz que nós devemos buscar essa felicidade nos gozos da alma, porque essas, essa busca pela felicidade interior é que vai sim constituir, de fato, né, uma antecipação das alegrias celestes que são imperecíveis. Então, aquele bem que eu adquiri, eu comprei um sapato de R$ 1.000. Ele vai um dia gastar de tanto que eu vou usar, eu vou botar fora, eu vou doar. Ele não, ele vai deixar de existir em algum momento, ou ele vai deixar de me satisfazer em algum momento. Mas aquela felicidade que eu obtenho quando eu consigo trabalhar aparar alguma aresta que eu tenho, ou aonde eu consigo desenvolver alguma virtude que era muito difícil para mim num determinado momento e agora eu consegui melhorar. Por exemplo, eu era uma pessoa sem paciência e eu me esforcei, me doutrinei e consegui desenvolver a paciência ou a tolerância, enfim, dificilmente aquilo vai sumir, né? E aquilo fica para eu continuar o meu processo de evolução. Aquilo permanece, essa paciência, essa tolerância, como eu usei aqui de exemplo, ela vai permanecer para mim, né? Frente a futuras situações aonde eu vou precisar desta paciência e desta tolerância para lidar com essa situação que me vai chegar. Então, é isso que o Evangelho nos traz como sendo uma alegria celeste e imperecível, porque é isso que vai contar quando nós nos despojarmos, né, das nossas vestes carnais. Como aqui sabemos, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E tudo aquilo que eu busquei no patrimônio, nos bens, etc., não vai conosco. Vão as nossas virtudes, os nossos defeitos, as nossas más inclinações. Então, quando nós conseguimos buscar dentro de nós a felicidade, dentro da nossa alma, é ali que nós estaremos nos aproximando das alegrias celestes. Então, os gozos da alma, irmãos, eles não trazem estresse, eles não trazem cobrança, eles não vêm com boleto para eu pagar no final do mês. E eles não estouram o limite do cartão de crédito. Então, a gente pode adquirir à vontade, né? E eles permanecem, eles não são perecíveis, eles são leves, eles são permanentes. Porque é tão difícil, né, irmãos? Às vezes pega uma pessoa ali que não tem tanta paciência para lidar com o irmão, para lidar com alguém do trabalho, ou para lidar com o filho, ou com algum vizinho, né? No momento em que ele se esforça para doutrinar, esse grau maior de irritabilidade que ele vem a ter, ele praticou tanto aquilo, ele teve que se esforçar tanto, que é muito pouco provável que de uma hora para outra ele vai voltar a ser estressado ou irritável como ele era antes. E nós não observamos isso, né, irmãos, com os bens materiais. Eles têm uma durabilidade programada e deu, né? Ou um patrimônio até muitas vezes não, mas quantas e quantas famílias nós vemos, né, que o progenitor lá adquiriu determinados imóveis e né, depois que ele desencarna, fica aquele monte de coisa para os herdeiros e famílias que muitas vezes se davam bem começam a brigar e aquilo desestabiliza a harmonia de uma família, né? Então, até quando é auspicioso acumular coisas quando nós não temos outras questões mais importantes bem resolvidas dentro do nosso núcleo familiar?
Então, nós temos que ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Então, na grande maioria das vezes, em vez de buscar a paz no coração, né, dentro de nós, que é a única felicidade verdadeira, real neste mundo, nós acabamos procurando avidamente tudo aquilo que pode nos agitar ou nos perturbar. E daí vem o título: Tormentos Voluntários. Alguém me obrigou a comprar a casa, ou o carro, ou o shopping inteiro quando eu fui? Não, eu até posso, né, ter sido questionado ou até um pouco pressionado por quem está ao meu redor para fazer isso. Mas a decisão final, a escolha, o livre-arbítrio é meu. Então, se é uma coisa que eu posso escolher, por que eu vou escolher uma coisa que me atormenta? Não seria muito inteligente da minha parte, mas muitas vezes nós acabamos fazendo isso, né? Então, nós acabamos, a impressão que dá é que nós buscamos de uma maneira proposital, né, esse tormento. Então, né, usando o exemplo de antes, da casa. Às vezes eu já tô lá com, sei lá, meus 40, 50 anos, já tô com a minha casa quitada e eu vou lá comprar outra. Eu começo tudo de novo, né? Novamente, não julgando os irmãos que têm mais de uma casa, não é isso, absolutamente não. Mas é usando como exemplo o meu buscar no lugar errado. Correto, irmãos? Então, aquele bem material que eu adquiri, que eu busquei no externo, quando a minha parte interior ainda não estava bem equilibrada, vamos dizer assim, pode trazer, né, um tormento. Então, eu usei do meu próprio livre-arbítrio para trazer aquela perturbação para minha vida. Então, chega até a soar um pouco estranho e absurdo que eu faça isso comigo mesmo, né? Então, ao passo de eu ter uma vida mais serena, mais leve, com menos pressão, menos estresse, né? Menos peso, eu vou lá e faço o contrário, porque em vez de me trabalhar internamente, eu estou buscando fora. E outra questão bem interessante que o Evangelho nos traz é, falando em tormentos, diz assim: haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não existe repouso, porque ambos sofrem de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônias, e os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens. Então, irmãos, aqui é muito triste, né? Porque este irmão, ele tem um duplo tormento, né? Ele tem o fato dele querer e não conseguir ter, somado ao fato de não saber lidar com isso, né? Então, ele não tem uma boa relação com essa frustração do querer e não conseguir obter. E, além disso, ele inveja, né, aquilo que o irmão dele conquistou, com o seu próprio esforço, com o suor do seu trabalho, merecidamente, não importa, né? Então, ele não consegue, enfim, nós não conseguimos, esse irmão não consegue esconder ou mascarar o fato de que ele não consegue demonstrar felicidade pelo progresso do irmão dele. Porque nós temos, né, irmãos, uma lei divina que é a lei de progresso, então nós trabalhamos para nos prover, para que nós consigamos também melhorar materialmente. Então, por que não nos alegrarmos com aquilo que o nosso irmão possui, ou adquire, ou comprou de novo, né? Então, nós não conseguimos demonstrar simpatia e empatia para com esse irmão. E isso é um sentimento que pesa tanto e nos traz aquela situação de muitas vezes ficar remoendo: ah, mas ele tem e eu não tenho. Ah, mas que mundo injusto, ele conseguiu e eu não consigo. Gente, é uma situação que traz tanto peso para nós e muitas vezes nós não percebemos, né? Então o pensamento deveria ser, né? Puxa, que bom que o meu irmão está indo bem no seu trabalho e está conseguindo adquirir essas coisas, né? Então eu emano para ele bons fluidos e bons pensamentos que futuramente vão voltar para mim, porque nós recebemos aquilo que nós emanamos. Então, o que eu estou emanando para este irmão, né? Inveja e ciúme?
que será que eu vou receber em troca? Né? Então, isso também, a inveja e o ciúme são tormentos, né? Que muitas vezes nós caímos nessa armadilha, né? Então, nós deveremos, né? Devemos ficar mais atentos. Novamente, o Evangelho traz aqui: pobres insensatos, né? Falando desses irmãos invejosos e ciumentos, pobres insensatos com efeito, que não se lembram de que talvez amanhã tenham de deixar todas as futilidades. Olha a palavra que o Evangelho usa, futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Então, para que vai servir esse meu atormentar? Porque, novamente, eu estou causando isso para mim mesmo, né? Tendo inveja, tendo ciúme, querendo adquirir o mundo todo, né? É voluntário, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou me atormentando. Sendo que o dia de amanhã ninguém sabe. E não é esse monte de patrimônio que eu adquiri que vai interessar lá no mundo espiritual. Aquilo que realmente importa, nós não conseguimos colocar dentro de uma mala. Nós carregamos dentro de nós. Então, muitas vezes, nós canalizamos toda a nossa energia para adquirir coisas e não sobra nada de energia para cuidar da nossa alma e das nossas virtudes. E aí, como é que a gente fica? E aí, muitas vezes, passam os anos, eu envelheço, eu tô com uma idade avançada, eu às vezes tenho né, um diagnóstico de uma doença que não tem cura, que eu sei que o meu desencarne não vai demorar muito para acontecer, e aí bate um pavor. Porque eu usei a minha existência para quê? Eu canalizei aonde? Ainda com o risco de aquilo tudo que eu adquiri gerar uma discórdia familiar, porque aí tem questão de herança. Então, irmãos, é uma situação delicada, né? Infelizmente, esses irmãos, né, que canalizam somente para as posses, né, para o que ele vai ter de patrimônio e de bens, eles não percebem que isso não vai servir para nada após o desencarne. Vai ficar aqui para quem continuou encarnado da família dele, ponto. Mas para ele, né, quando ele retorna para a verdadeira pátria, o que ele adquiriu aqui com o dinheiro não serve. Então, quando eu faço isso, eu canalizo tudo para o bem material, eu estou me atrasando. Se eu olho só para esse lado e não olho para o lado espiritual. Eu gasto a minha energia para adquirir posses e eu não gasto a minha energia para melhorar as minhas virtudes. Então, eu estou me atrasando moralmente para aquela vida que é a vida verdadeira. Então, eu chego na pátria espiritual praticamente de mãos vazias, quando eu não trabalho as minhas virtudes. Então, eu preciso deixar de lado esse tormento que eu trago para mim mesmo e me focar, né? Me dedicar àquelas alegrias celestes e imperecíveis, que são os gozos da alma, que são as virtudes que nós temos que melhorar: a caridade, a tolerância, a paciência, o altruísmo. Agora, se eu dedico todo o meu tempo e toda a minha energia para aquilo que é só do bem material, fica complicado. Então, o capítulo, o item 23, ele encerra assim: quantos tormentos, pelo contrário, né? Então, nós falamos até agora daquele irmão, né, nesse último momento, do irmão que está lá atormentado porque ele tem inveja, ciúme, tem cobiça, ele é ambicioso demais. Mas então o Evangelho traz agora o contraponto. Quantos tormentos, ao contrário, né, aliás, consegue evitar aquele irmão que se contenta com aquilo que possui, que ele olha sem inveja aquilo que não é dele. E também ele não procura aparentar, né? Não procura parecer mais do que ele realmente é. Então, este irmão que sabe diferenciar o necessário do supérfluo, aquele irmão que se alegra pela conquista do outro,
Só aí ele já evita uma quantidade imensa de tormentos. E ele fez isso como? Voluntariamente. Porque ele se trabalhou para isso, porque ele se doutrinou para isso, porque ele trabalha as virtudes necessárias para ser dessa forma. Outra coisa que esse irmão faz, esse irmão ele está sempre rico, porque em vez de olhar para cima para ver quem tem mais do que ele olha para baixo e ele vê que ele tem mais do que muita gente. E isso também é evitar um tormento, porque ao fazer isso, esse irmão, ele não traz para si o peso da inveja, da cobiça, do ciúme. Não, ele traz a leveza, né, da alegria que ele sente, a alegria autêntica que ele sente pelo seu irmão. Ele está sempre sereno porque ele não inventa necessidades absurdas, patrimônios absurdos, mansões, carros do ano. Ele não faz isso. E em não fazendo isso, ele consegue ter uma vida muito mais serena, porque ele abre mão daquilo que é supérfluo, ele canaliza a sua energia, ele se atém àquilo que é necessário para uma vida digna, para o seu bem viver, para o seu bem-estar, dos seus filhos, da sua esposa, das pessoas que dependem dele. Então, essa sim é uma atitude inteligente. E um último exemplo que eu gostaria de trazer aqui, irmãos, foi de um trabalho, uma palestra que eu ouvi de um monge ali em Porto Alegre, que eu fui alguns anos atrás. E esse monge, ele fez uma analogia muito interessante em relação ao assunto que nós estamos tratando hoje. Ele fala que nós estamos numa esteira, que nem essas de academia, nós caminhamos numa esteira. Nós temos a nossa casa, nós temos o nosso trabalho, nós temos um carro. Dentro dessa casa, nós temos uma televisão, nós somos uma família de 4 pessoas, nós temos uma televisão, nós temos um computador. E nós, né, ele usou o exemplo, eu sou o provedor dessa família, eu estou caminhando na esteira. Numa velocidade confortável, porque eu não posso me acomodar, a lei do progresso está aí, né? A gente precisa trabalhar para evoluir. Então, mas o meu trabalho supre aquela necessidade que eu tenho dessa minha casa que eu exemplifiquei. Mas aí, a esposa quer uma TV no quarto. Aí o filho quer uma TV no quarto e o outro filho também. Aí tu vai comprar 4 televisores. Aí um computador só não chega, daí tem que ter mais de um computador. Aí só um carro não chega, porque aí o filho fez os 8 anos e quer um carro, e aí tu compra outro carro. E aquela velocidade confortável que tu tava não é mais suficiente. E quando tu vê, tu tá correndo na esteira, tu não tá mais caminhando. E o interessante que ele usou como exemplo foi que não é só a questão de tu adquirir essas coisas. Tudo bem, tu tem o teu trabalho, tu economiza, tu vai lá e compra, tá? Mas é o simples fato de ter que fazer a manutenção dessas coisas. E muitas vezes a gente não para pensar. Se tu tem 3 carros, tu tem 3 IPVAs, tu tem 3 seguros, tu tem 3 carros para colocar combustível. Então foi esse o exemplo que o monge usou, porque muitas vezes é o que acaba acontecendo e quando a gente vê, a gente está escravo daquilo tudo, e que se tu for parar para pensar, e for pensar de repente numa logística melhor de ter a tua logística familiar, será que tu realmente precisa de 3 carros? Ou tu foi lá e tu comprou no impulso? Então, isso para mim, pelo menos, trouxe essa reflexão. O quanto eu quero dispor do meu tempo? Qual é a velocidade que eu quero correr na esteira? Eu quero poder caminhar na esteira e aproveitar aquilo que o meu trabalho pode me proporcionar de uma maneira digna e correta de ser, mas que também me permita tempo para fazer outras coisas, para cuidar do meu espírito, da minha evolução espiritual, do meu trabalho moral comigo mesmo e para com os outros, ou eu vou correr na esteira enlouquecidamente, como se eu estivesse numa maratona, só para manter a parte material que eu adquiri. Então eu perco aquela calma que eu tinha quando eu estava lá com um carro, uma televisão e um computador. E eu muitas vezes nem percebo que eu fiz esse movimento de começar a correr.
porque nós, hoje em dia, poucas vezes fazemos, né, esses momentos, poucas vezes nós temos esses momentos de reflexão para pensar, né, o que nós estamos fazendo, como é que nós estamos conduzindo. E aí, muitas vezes a gente ouve: "Ah, eu não tenho tempo, me falta tempo, eu não consigo sentar com calma". E aí, irmãos, o Evangelho encerra com uma pergunta muito interessante no último parágrafo deste tema, que é: a calma, no meio de um mundo de tormentas da vida, não será uma felicidade? Fica então aqui, irmãos, com essa pergunta final, um convite para que possamos refletir, que nós buscamos tanto a felicidade, a felicidade, a felicidade plena, e esses momentos de calma, que só cabem a mim buscar, são também uma forma de felicidade que muitas vezes nós não percebemos. Fiquem todos na paz do Senhor. Até uma próxima oportunidade, que assim seja. E assim, então, irmãos, vamos encerrando os nossos trabalhos de hoje, agradecendo, então, ao nosso Pai Criador pela oportunidade desses momentos de aprendizagem que tivemos, dessas reflexões que pudemos fazer, pedindo também a esse Pai Criador que nos dê força, amparo, proteção, para que possamos colocar em prática esses ensinamentos. E que assim seja.